ser humano gosta de descansar, de relaxar, de levar uma vida confortável. E quando esse descanso é fruto de muito trabalho, tanto físico como mental, o descanso, na verdade, se torna um alívio. Mas quando esse conforto diz respeito ao aspecto profissional, nem sempre ele se torna tão positivo e benéfico. Mas quando estamos acomodados no que diz respeito ao aspecto profissional e pessoal, dizemos que estamos na zona de conforto. E estar na zona de conforto nos leva a fazer o que é mais cômodo, mais fácil, sem tentar fazer algo inovador e desafiador. A palavra conforto vem do latim e significa aliviar a dor ou a fadiga. E essa situação pode trazer a falsa impressão de segurança, pois na maior parte das vezes ela está associada ao medo do desconhecido, ao desperdício dos talentos, à apatia e até ao desinteresse em crescer. A zona de conforto pode estar associada também a uma sensação de soberba, quando a pessoa acha que não precisa melhorar porque já aprendeu de tudo ou que sabe tudo o que precisa. Mas a verdade é que não há limites para o nosso crescimento pessoal e profissional. Deus nos dotou com uma capacidade incrível de crescer e aprender. Em Provérbios 18:15 diz assim: a pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Tudo o que fazemos, por melhor que o façamos, ainda pode ser aperfeiçoado. E de acordo com os especialistas no assunto, como a psicóloga Sandra Betti, que nos diz assim: a sua vida começa quando acaba a sua zona de conforto. É importante sair da zona de conforto? Esse é o tema do programa Vida Mais Viva, que começa agora. Você é sempre muito bem-vindo ao programa Vida Mais Viva. Nós agradecemos de todo o coração a oportunidade que você nos dá de entrar dentro da sua casa. Você abre as portas da sua casa para que nós, aqui toda a equipe, possa entrar dentro do seu lar e falar com a sua família. E de todo o coração eu digo, muito obrigada. Você viu na abertura a gente falar sobre zona de conforto. Você acha que isso é uma coisa boa ou ruim? Já pensou nesse assunto? Pois a gente está trazendo esse assunto hoje aqui porque você sugeriu, e eu já aproveito esse gancho para te pedir, converse conosco, fala suas dúvidas, dê sugestões de temas, entre no nosso canal do YouTube, nós temos todos os programas que a gente apresenta aqui toda semana, ficam lá à disposição, então a gente sempre pede ajuda que você seja nosso amigo colaborador e divulgador das coisas que a gente diz aqui, das boas notícias. Então você pode falar com a gente através do Facebook, você pode falar com a gente através do canal do YouTube, nós desejamos mesmo ouvir você. Então, voltando ao assunto, vou falar sobre zona de conforto hoje com o professor Daniel Contro. Tudo bem, professor? Tudo bem, obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui contigo. Nossa, é sempre muito bom também contar com a sua companhia. E professor, já que a gente tem pouco tempo, já começo te perguntando, zona de conforto, estar nela é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Depende do ponto de vista e também do momento da sua vida, não é? Vamos imaginar um jovem, muito jovem. A zona de conforto para ele pode ser uma limitação das suas perspectivas, dos seus horizontes de vida, dos seus talentos, das suas potencialidades, não é? Com certeza. Uma pessoa mais vivida, naturalmente, ela pode até usufruir de uma certa zona de conforto, porque ela já tem uma trajetória percorrida. Eu costumo dizer assim, para fazer o que eu gosto hoje, eu tive que fazer muita coisa que eu não gostei antes. Com certeza. Aliás, é um grande desafio hoje na geração presente, que eles querem começar, como diz o caipira, chupando a cana pelo pé. O caipira, muito na sabedoria dele, diz assim, que o ideal é a gente começar a chupar a cana pela ponta, deixar o mais doce por último. Então, a zona de conforto, tem muitas análises para fazer sobre isso, mas ela é basicamente uma questão cultural. Se nós olharmos para a nação brasileira, por exemplo, nós não somos um povo empreendedor. Se fala que o brasileiro é empreendedor. Na verdade, o brasileiro não gosta de trabalhar, de ter patrão. Porque o verdadeiro empreendedor, que é aquele que sai muito da zona de conforto, e empreendedor não é quem abre um negócio, necessariamente, mas é quem empreende a si mesmo, quem empreende a sua marca, o seu estilo. Mesmo que seja um funcionário de alguém. Perfeitamente. Aliás, o funcionário hoje, que não empreende a sua carreira, ele tem trajetória limitada, não é?
Com certeza. Ele tem validade e prazo de validade, que é prazo de vencimento curto. Nós temos que constantemente romper a zona de conforto, especialmente os mais jovens. A gente observa que, com o passar das gerações, por exemplo, o meu avô, o meu bisavô, até o meu pai, as gerações assim, começavam, por exemplo, numa empresa como office boy, iam sendo promovidos, até que chegavam num cargo de maior importância dentro daquela empresa, mas ficavam ali do seu primeiro emprego até a sua aposentadoria. Hoje em dia a gente não vê mais isso. E as gerações posteriores querem mudar de casa, e mudar de país, e mudar de emprego, e isso vai dando um faniquito, ela vai ficando incomodada. O que está acontecendo? Isso não é empreendedorismo? Isso não é sair da zona de conforto? Empreendedorismo é muito diferente de sair de zona de conforto. Não é? Nós somos avessos, naturalmente, ao risco. Não é? É verdade. Nós, seres humanos, não gostamos de sair da zona de conforto. Correr riscos. Né? Correr riscos. Zona de conforto é aquilo que eu não preciso me expor, não é? Não vou me expor a grandes riscos, não é? Não preciso... Eu fico na zona de conforto. Tem até um ditado muito interessante, né, da sabedoria oriental, que diz assim que ostra feliz não produz pérola. É verdade. Né? A pérola só é produzida ali dentro quando entra areiazinha da ostra, ali do caramujo, né? Como é que chama aquilo? Da concha, não é? Uhum. Ela só é produzida porque quando entra o grão de areia. Se não entrar o grão de areia que incomoda, não se produz a pérola. Então, essa geração, o mundo conheceu 4 grandes gerações. Não é? A Baby Boomer, que logo depois da Segunda Guerra Mundial, que os soldados voltam para casa e há uma explosão de bebês, né? Muitos bebês, até para repor, enfim, as perdas, né? As perdas. Depois nós temos a geração Y, né? Que é a geração basicamente dos hippies, da negação, do capitalismo e tal. Depois nós temos essa geração X, perdão. Depois nós temos a geração Y e mais recentemente, hoje, nós temos a geração Z. Que também se fala a geração touch, né? Ou, como alguns gostam de chamar, a geração miojo, que quer sucesso resolver tudo em 3 minutos. Né? Então, eles acham que tudo se resolve em 3 minutos. E por isso, inclusive, eles zapeiam muito, né? A geração Z. Não para, é muito horizontal o movimento, não é tanto na vertical. Você colocou bem, né? Minha geração, meus pais, sobretudo, meus avós, tinha um movimento muito vertical, da conquista, da busca, não é? De romper, de irromper. Isso é a noção de sucesso, né? Ele vinha ascendendo verticalmente. A ascensão vertical. Hoje se busca muito, para não como uma fuga do sacrifício, né? Do esforço, do compromisso, da dedicação, o movimento é muito na horizontal, que é ficar na zona de conforto. Apesar de ser um movimento, mas eu não saio da zona de conforto porque eu estou negando o investimento pessoal, o sacrifício, a renúncia, não é? A cota pessoal, às vezes, de sacrifício. Então, esse movimento é falso. E o crescimento pessoal, né? Porque quando eu encontro dificuldade num trabalho, eu mudo de trabalho. Eu não quero sair da zona de conforto, eu quero continuar tendo os mesmos privilégios, não é? Não estudando mais, não investindo na minha carreira, não me esforçando, não me dedicando, e eu quero ascender. Então, eu quero permanecer numa zona de conforto pessoal, e ser reconhecido pelo mundo. E isso não existe. Sem empenho, né? Sem empenho, sem dedicação, sem mérito. Não é? Aquilo que a gente ouve muito por aí. Como é que eu vou conseguir resultados diferentes? Que é um pensamento atribuído a Einstein, mas não se tem certeza disso. Como é que eu consigo resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? Da mesma forma. Não é? Como é que a gente sabe a hora adequada, então, de sair da zona de conforto? Pelo que a gente entendeu, então, é uma coisa positiva, né? Tem aspectos positivos, então vamos colocar melhor assim. Como eu sei quando é a hora, então, de investir num crescimento pessoal, numa dificuldade, mas que eu sei que vai me trazer um bem? Como eu sei que é a hora, então, de sair da zona de conforto? É muito fácil imaginar isso. Se você não tem ambição, qualquer situação te serve, não é? Agora, só é possível eu comprovar que devo sair de onde estou, do estágio onde estou, da zona onde estou, quando eu percebo que as minhas ambições não têm perspectiva de realizar se eu continuar, né, com os meus padrões de comportamento. Então, o que mostra para a gente é assim, a diferença entre o mundo que eu estou e aonde eu quero chegar. Qual é o grande desafio hoje, especialmente da sociedade brasileira?
nós empobrecemos demais as perspectivas, as aspirações do povo brasileiro. Com base num Estado que, uma ideologia recente, né, dos últimos 13 anos, essa ideologia fracassada do socialismo de Estado. O socialismo é uma coisa linda, mas não a do Estado, né, que quer transformar o Estado em mãe de todos e pai de todos, né? Mãe e pai de todos. Isso não, isso gera exatamente esse imobilismo. A estagnação, né? O imobilismo, os sociólogos dizem muito da malemolência. Malemolência é aquela coisa meio do índio, da indolência, macunaíma. Então, a sociedade tem uma dívida comigo, eu sou um coitadinho, não é? Eu sou explorado, eu sou vítima, eu fui expropriado, aí tem uma dívida. Então, eu não preciso estudar porque tem cota, eu não preciso trabalhar porque tem Bolsa Família. Eu não sou contra a Bolsa Família para quem precisa e passa fome. Claro. Cota poderia ter por alguns anos, agora eu não preciso estudar. Mas o que a gente precisava era estimular que diminuísse a desigualdade, que a pessoa mesmo mais humilde também tivesse a oportunidade de crescer e atingir seus objetivos lutando, né? Lutando. A vida é uma luta. Aliás, se a gente não lutar, enferruja, não é? Nem o cérebro vai por inércia. O cérebro também não se desenvolve por inércia se uma criança não for desafiada, não for exigida, não foi instigada, não é? É até a forma da gente não envelhecer, né? Está sempre estimulando a mente, né? Realmente empenho pessoal, né? Perfeito. É a famosa lei da biologia, não é? Tudo que você não usa, Lamarck, não é? Tudo que você não usa, atrofia. Isso vale para todas as funções da vida. Então, se eu me acomodo, a tendência... Tem gente que diminui o sonho mesmo, é gente de sonho pequeno. Eu penso muito, Mariana, que Deus tem uma mente empreendedora. Deus tem uma mente grande, ousada. Deus corre riscos. Claro, modo de dizer, na concepção humana, né? Nenhum risco está fora do controle. É lógico. Se a gente imaginar assim, a criação humana, tem um autor, se eu não me engano, Copini, um autor italiano, que fala assim, que Deus criou o mundo e os seres criados, não é? Apenas para dividir a alegria e a felicidade que ele tem em si mesmo. Não é maravilhoso viver? Com certeza. Não é? Tem até uma história assim, acho que a gente, o marido morreu, não sei se você conhece essa história, o marido morreu, foram sepultar o marido, né? E a viúva chorando, chorando, e gritava perto do caixão, me leve, Senhor, me leve, Senhor, me leve. De repente desbarrancou lá a cova e ela caiu. Quando ela caiu lá dentro, me salve, socorro. Então, que história é essa? Viver é uma maravilha, não é? Todos nós queremos viver. A vida é uma bênção, mesmo que a gente tenha lutas e sofrimentos. Agora, imagina, tem gente que mora 30 anos, 40 anos numa mesma casa. Nem muda a cor, está repinta, não é? Aquele enferrujou. Não pode, nós temos que ser empreendedor. Deus tem essa mente empreendedora. Olha só o que ele fez, não é? Se você pegar as flores, o universo que está em permanente expansão, tem a questão entrópica, com Jesus não tem entropia, com Jesus só tem expansão e renovação. Mas, de qualquer forma, não combina com o ser humano, não combina. A gente adoece, você falou bem, a gente enferruja e adoece. Você morar 40 anos na mesma casa e não mudar? A mesma coisa, né? A mesma rotina, come a mesma coisa, vai na mesma coisa. Fica guardando aquelas coisas velhas, né? Aquelas coisas enferrujadas, carquilhadas. A gente tem que renovar, a vida se renova, as estações do ano é o maior exemplo de que a gente não pode ser acomodado. Com certeza. E diminuir o sonho. Sabe o que eu fico mais triste como professor? Você sabe que eu trabalho em escola. É quando os pais limitam os horizontes dos filhos. É verdade. Isso é a coisa mais triste. Não, coitadinho, ele não vai dar conta. Vai ser isso. Vai ser mesmo. isso. Ele não nasceu para isso. Se tirar 6, 5,5, passar raspando, tá bom. Tá bom, ele não vai precisar disso. Não. E você sabe que isso no mundo cristão é muito forte? Eu ia falar sobre a vida espiritual. Muito bom você forte já entrar isso entre os evangélicos. Não desejai as coisas altas. O apóstolo São Paulo escreve isso, isso é muito sábio. Eu não tenho que comprometer a minha espiritualidade, a minha salvação, a minha fé, meus princípios. Não é a qualquer preço, Não, claro. Isso não é a prioridade número 1. Mas eu também honro a Deus quando eu brilho, quando eu conquisto, quando eu me destaco no meu trabalho, quando eu sou proativo, quando eu me ofereço, quando eu sou empreendedor, quando eu sou o primeiro a me oferecer. Deus é honrado. É para brilhar diante de uma geração.
Com Não é para ser certeza. mais ou menos. Então, crente que fala, eu não sou desse mundo. Você quer ver na política, por exemplo? Política é coisa do diabo. Não preciso mais estudar Não porque preciso, Jesus já vai voltar. não preciso estudar, eu não vou votar em ninguém, né? Não, vou lá votar em branco. Se você votar em branco, você está votando no iníquo que está aí ganhando as eleições. Que história, meu reino não é deste mundo, mas eu ainda estou nesse mundo. Com Enquanto eu certeza. estou aqui, eu vou atuar, não é? A vida é interativa, então, dinamismo na vida, né? Otimismo, movimento, romper permanentemente a zona de conforto, ser ambicioso, tendo todas as tuas ambições regradas pelos seus princípios de vida, no nosso caso, os princípios cristãos. E né? você mencionou agora a vida espiritual. Eu queria que você mencionasse agora não só a questão de trabalho e estudo, mas os relacionamentos. Por exemplo, um casamento que dura 60 anos, ele fica na zona de conforto ou não? Como é que a gente faz para ter um casamento que continue sendo feliz, mas que não acorde também, como você falou, do mesmo jeito, todo dia, a mesma coisa? O casamento, as relações, a vida espiritual também entram em zona de conforto? Pode entrar, mas quando há uma identidade muito forte no casal, e aí é preciso casar com muita consciência, casar não é brincadeira. Às vezes a gente casa, e a maioria casa sem... Não é que o casamento é uma coisa racional, uma equação matemática, não é isso. Mas você tem que ter certos cuidados para definir. Algumas avaliações não racionais é? têm que ser feitas. Tem. O camarada, por exemplo, o homem é trabalhador, né? Tem ambição. Até Como essa é que ele questão de trata? ter ou não filhos, desejo Ter ou não filhos. né? Tem uma certa equivalência, né, cultural, O desejo especialmente de espiritual. prosperar, O desejo de prosperar, tem planos, tem um mínimo de ambição, não é saudável, mas tem que ter. Então, quando o casal se identifica assim, morar junto é uma bênção, porque um alimenta o outro. Não é? A gente casa por amor, mas o casamento depois é para amar. Tem uma diferença. A gente casa geralmente por amor. Não tem muita explicação, esses olhos que se cruzam, e é essa, né? É essa, é aquela. Agora, depois de conviver, se você não tiver um mínimo de afinidade, de identidade, de objetivos, né? E aí entra muito a formação cultural, é muito importante. Você imagina você é uma médica, por exemplo. Na mesma direção. Exato, você é uma médica, você vai dos seus congressos, você está sempre estudando, né, estuda permanentemente. Eu sou um professor, lido constantemente também com atualizações. Agora, se eu tenho uma companheira que não gosta de ler um livro, não gosta de se atualizar, não tem como é que vai dar certo só, não é? Então, a gente tem que ter esse cuidado e também conversar muito sobre isso. Então, a vida cristã não é diferente. Claro que a experiência com o Senhor, ela se renova a cada manhã, não é? Com certeza. E aí a gente tem que buscar, tem que alimentar. Pode cair um pouco na mesmice a vida cristã também? Pode. A grande questão é você ler, estudar muito a beleza do Evangelho. Porque quando você estuda a beleza, e não ficar restrito só à Bíblia, tem livros maravilhosos que instigam, não é? Você estudar um pouco de teologia sistemática, quando você compreende o universo um pouco, né, o que nos é permitido compreender, os mistérios todos que levou à criação, que evolução, que teoria evolucionista, isso é mais difícil de acreditar precisa muito mais fé para acreditar no evolucionismo do que no criacionismo. Não estou dizendo no criacionismo, porque existem três tipos de criacionismo, né? Existe o criacionismo científico, existe o religioso e existe o bíblico. Né? O bíblico não está preocupado coisa nenhuma em provar nada, é um relato. O religioso, em todas as religiões, tem uma história de criação. E o científico prova muita coisa. Você vai para o laboratório, tem muita prova. Né? Tem muita mais prova do que a evolução. Então, você se encanta com isso, não tem como entrar em mornidão. E olha, você tendo o Senhor Jesus também como centro da sua vida, o Senhor Jesus não deixa ninguém enferrujado. É isso mesmo. Porque as experiências são diárias, são sucessivas. Cada vez que você lê o Evangelho, você chora, você se emociona. E aprende uma nova lição, né? E outra coisa, você tem que ter missão de vida. Você quer ver a vida perder o sentido, é você viver para você. Imagina que a gente vai realmente, quando Jesus voltar e nos buscar, a gente vai viver uma eternidade inteira aprendendo. Eu não posso acreditar que a gente vai viver numa zona de conforto eterna, não é, professor? Naturalmente. Aliás, duas grandes coisas que nós vamos fazer inesgotavelmente na eternidade. Nós vamos estudar o amor de Deus, isso será inesgotável, e o conhecimento, que também será inexaurível. A gente mal pode esperar, né, professor? Nós vamos nos desenvolvermos continuamente. Aliás, é o que aconteceu com os anjos, né? Os anjos maus pararam de se desenvolver
E os anjos bons, os anjos fiéis, continuam se desenvolvendo. Por isso que se abriu um abismo entre um e outro. Muito obrigada pelas suas contribuições, as suas palavras aqui para nós. É sempre um prazer recebê-lo, viu, professor Daniel? E vamos sair da zona de conforto, não é? E vamos sair da zona de conforto, é isso mesmo. E agora eu quero conversar com você. Rapidinho, eu quero ler o texto que está em Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Abraão recebeu um chamado de Deus e saiu da zona de conforto que ele tinha lá na cidade onde ele morava, em Ur dos Caldeus, e foi para um lugar onde ele não sabia, mas olha que bênção que foi quando ele saiu da zona de conforto, que história mais linda que saiu através da sua herança. Então, o Senhor também tem sonhos grandiosos para você. Ele também deseja que você saia da zona de conforto e que viva as maravilhas que Ele tem pela sua vida, para a sua vida. E fique agora com uma mensagem espiritual e até a semana que vem. Que alegria estar com você, meu querido, mais uma vez no programa Vida Mais Viva pela TV Novo Tempo. Hoje eu desejo falar contigo a respeito do desenvolvimento da vida, como ter sucesso na vida. E nada melhor do que começar com a palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar a respeito de Jabez, e nós vamos abrir a palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 4, o verso 9. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores dei à luz. Jabez invocou o Deus Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido, diz a palavra do Senhor. Meu querido, minha querida, falar sobre a oração de Jabez é sempre um motivo de alegria, já que ela nos entusiasma e nos incentiva a persistirmos na constante busca da face do Senhor, e isso fazendo de forma correta. Esta é uma pequena, mas eficiente oração para todos nós, uma oração eficaz que mexe conosco, que trabalha o nosso coração, e uma oração eficaz, ela não se define pelo tamanho ou pelas palavras que se usa. Jabez no hebraico é Yabe, este procedente de uma raiz não utilizada e significando afligir, pesar com dores, dei à luz, aquele que é causador. E por que Jabez teve este nome? Por que um nome de afligir, de dor, alguém que está sofrendo? A Bíblia diz que a mãe de Jabez sofreu muito para dar à luz, e este menino talvez nasceu contrário à natureza física, e por isso ela deu este nome. Jabez é um nome completamente negativo. Você conhece alguém que tenha um nome negativo? Este nome é negativo. Jabez tinha um nome carregado de negativismo, de pessimismo. Um menino que nasceu sob o estigma da dor e do sofrimento. Já pensou ter um nome assim? Um nome de dor, de aflição, de angústia? Alguém te chamar o dor, ou angústia? É terrível. E este era o nome de Jabez, um menino que nasceu fadado ao fracasso, destinado ao insucesso. Jabez era um jovem que não tinha esperança, um jovem discriminado, um jovem que não tinha mais saída e perspectiva de vida. Jabez poderia se conformar com todos os tipos de sofrimento, já que seu nome significa sofrimento. Jabez poderia dizer, eu não vou ser ninguém na tribo de Judá. Hoje, meus queridos, existem muitas pessoas que estão como Jabez, fracassados, derrotados, tristes, pessoas que estão vivendo períodos de conflitos na vida. Jabez também tinha outros irmãos. A Bíblia diz que ele era o mais ilustre de que todos os seus irmãos, está lá no verso 4. A oração de Jabez, meus queridos, contei quatro pedidos maravilhosos. E eu quero compartilhar com vocês estes pedidos. O que Jabez fez para ter sucesso na vida, para tirar esse estigma de dor, de sofrimento da sua vida.
Tem você vivenciado esta dor? Tem você tido o estigma de insucesso na vida? Em nome de Jesus você poderá sair dessa. Você vencerá em nome do Senhor Jesus Cristo. Quais foram os 4 pedidos de Jabez? Jabez pediu que o abençoasse. Ele disse: peço que me abençoe. A palavra abençoar no hebraico é barak. Meu amigo, é provável que você esteja vivendo numa zona de conforto. Então, peça para que Deus lhe abençoe. Peça para que Deus transforme a sua vida. Jabez também fez um segundo pedido: que alargue as minhas fronteiras. Aumente o meu espaço, que me torne vencedor, que eu consiga conquistar mais coisas para a minha vida, que amplie as minhas fronteiras. Precisamos crescer em tudo e Jabez tinha esta visão porque estava no Senhor. Jabez, ele fez um terceiro pedido ao Senhor: que a tua mão seja comigo. A mão de Deus, meus queridos, é a nossa proteção. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz a palavra, está seguro e seguro para sempre. Salmos 91, o verso 1. Debaixo da mão de Deus, da mão do Senhor, nós aprendemos a ter dependência de Deus e teremos a provisão de Deus e a bênção de Deus para a nossa vida. Jabez, ele apresenta agora um 4º pedido: e que me preserves do mal. Quando Jabez viu Deus e Deus lhe abençoou, abrindo as suas fronteiras, estava aumentando todo o seu espaço, Deus estava com ele, Deus cuidou dele para que ele se livrasse do inimigo. Por isso, meu querido, corra atrás do Senhor, peça a Deus por misericórdia, por bênção, e Deus ajudará você a sair da zona de conforto. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Um grande abraço e até a próxima.